Olá a todos, espero que me estejam a ouvir. Muito obrigado por estarem presentes para assistir uma vez mais a uma antena aberta da RSA. Hoje, sobre o tema investir e ou residir em Portugal por estrangeiros. Durante esta nossa sessão faremos a apresentação do guia que preparámos em inglês e em português, o chamado Guia dos Investidores e Residentes Estrangeiros, da RSA, e que será disponibilizado durante esta sessão no chat para quem tiver interesse para fazer o download, e poderá também ser enviado por e-mail a quem deixar os endereços de e-mail no mesmo chat. O meu nome é Pedro Gonçalves Paes, eu sou sócio da RSA Repouso Subtil e Associados, eu sou responsável pelo departamento de Operações Internacionais da RSA e estou aqui acompanhado pelo meu colega Luís Alberto Freitas, e com a minha colega Sara Minhalma, que está no Algarve. Dou agora a palavra à Sara. Sara, por favor, faz uma pequena apresentação do que tens feito e um pouco do tamanho do teu currículo, para que os nossos colegas saibam um pouco mais sobre ti. Obrigado, Sara. Claro que sim. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença aqui na nossa antena aberta e na apresentação do nosso guia. O meu nome é Sara Minhalma, sou advogada associada da RSA Algarve. O nosso escritório situa-se em Almancil, no concelho de Lolé. Eu e as minhas colegas do escritório da RSA Algarve prestamos assessoria jurídica na generalidade das áreas do direito, mas com uma relevância para o direito imobiliário e a legalização de estrangeiros, nomeadamente ao nível do programa de Golden Visa e também outros tipos de autorização de residência possíveis em Portugal. Tratamos também do pedido de estatuto de residente não habitual, arrendamento, alojamento local, direito do trabalho, societário, contencioso geral, entre outras áreas do direito. De uma forma geral, prestamos assessoria em várias áreas do direito, mas com a relevante mesmo é o direito imobiliário. Obrigado, Sara, obrigado pela apresentação. Um abraço aí para o Algarve. Obrigada. Aqui ao meu lado tenho aqui o Luís Alberto Freitas, por favor, dá um bocadinho da tua experiência, o que tens feito aqui no escritório. Boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por terem aceito este nosso convite e por virem aqui a esta conferência Zoom para a apresentação do guia realizado pela RSA. E pronto, em relação a mim e ao departamento, sou neste momento um advogado estagiário, trabalho juntamente com o Dr. João Nóbrega e com a doutora Ana Carlos, coordenadores do nosso departamento, que é o Departamento de Direito Imobiliário e Veículos de Investimento. Pronto, este departamento tem por base uma assessoria jurídica mais direta ao cliente, nomeadamente desde a primeira fase, que é desde a entrada em Portugal, quando são estrangeiros, até a última fase, que é a fase do investimento preconizado por estes mesmos clientes. Prestamos assessoria muito na parte do imobiliário e muito na parte dos organismos de investimento coletivo, sendo que habituados a trabalhar com qualquer tipo de investimento imobiliário ou qualquer tipo de investimento em mercados de capitais, desde fundos de investimento imobiliário a fundos de investimento em capital de risco e todos os outros que também estão previstos na legislação portuguesa. Pronto, e é muito isto que trabalhamos, estamos muito habituados a trabalhar com residências, também pela inerência dos tipos de projetos com os quais trabalhamos. Estamos muito habituados a trabalhar com estrangeiros e mesmo com portugueses que têm alguns tipos de investimentos que sejam interessantes nesta orla que está hoje a ser discutida. Pronto, basicamente é isto e estaremos disponíveis para qualquer questões. Ok, Luís, obrigado pela tua breve apresentação. Como referi no início, durante esta antena aberta, teremos a oportunidade de apresentar em detalhe, também um pouco mais sintética, o Guia dos Investidores e dos Residentes Estrangeiros, preparada pela nossa equipa de advogados, daqui da RSA. O guia visa, de modo sumário, fornecer o enquadramento legal e procedimental direcionado a cidadãos estrangeiros que pretendam mudar a sua residência e pretendam investir em Portugal. Em detalhe, analisaremos alguns pontos, como os procedimentos para adotar em caso de investimento, residência em Portugal por estrangeiros, também por empresas,
os passos necessários ao nível burocrático para, por exemplo, abrir uma conta, obter o número de identificação fiscal, ter acesso aos serviços de saúde, o próprio regime dos vistos em Portugal, aquilo também que muito se fala sobre as novas regras dos Golden Visas que estão em vigor neste ano de 2022. Como sabem, Portugal tem atraído bastantes vistos Gold, é neste momento o quarto país mais seguro do mundo, temos um clima mediterrâneo e uma beleza natural espetacular, somos um país que melhor recebe a nível europeu, temos de facto um sistema nacional de saúde acessível a praticamente todas as pessoas, com um sistema de saúde com uma qualidade bastante elevada. Somos internacionalmente um povo amável, hospitaleiro, que se mostra sempre disponível para receber e receber bem. E, portanto, isto dá-nos de facto uma posição de melhor destino turístico que temos recebido ao longo dos últimos anos e temos visto aumentar, não fosse o problema que tivemos de Covid, aumentar anualmente o investimento que tem vindo e o turismo que tem vindo a acontecer em Portugal e, de facto, tem sido um enorme potencial de valorização e de retorno. Assim, a imagem de Portugal como um destino de excelência para investir e para viver tem vindo de facto a ser reconhecida internacionalmente. Aproveitando todos estes fatores, a RSA, de uma forma muito proativa, resolveu então criar e no fundo, constituir este guia, que é constituído por vários pontos. É uma ferramenta de facto acessível e muito prática a cidadãos e a empresas que queiram obter informação, em particular sobre o nosso informação essa que está em inglês e está em português. Teremos a oportunidade de fazer um e-book durante a próxima semana que vai estar disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. Portanto, agora no chat têm acesso ao PDF, mas na próxima semana teremos então a oportunidade de apresentar um e-book com um formato gráfico mais acessível para lerem. E, portanto, esta publicação deste guia é estratégica e muito importante para o nosso escritório de advogados. Tal como a Sara, que está no Algarve, e o Luís, que está aqui em Lisboa, referiram, de facto, a nossa vocação é apoiar o investimento internacional em Portugal, os cidadãos estrangeiros que se queiram instalar em Portugal e, designadamente, os cidadãos que venham dos países de expressão e língua portuguesa, nomeadamente o Brasil, os países africanos e todas as outras jurisdições que estejam integradas na nossa internacional, a chamada RSALP, portanto, através de serviços que serão de valor acrescentado para esses investidores e para esses cidadãos que querem investir em Portugal. Por último, e gostaria de salientar apenas um pequeno detalhe, antes de entrarmos em pormenor na apresentação do guia, que é o seguinte: esta iniciativa, e já estava programada há muito tempo, e divulgada muito antes de toda esta crise que estamos a sofrer neste momento na Europa, com este problema que existe na Ucrânia. No entanto, a nossa sociedade de advogados, desde já, e já foi referido no nosso LinkedIn, mas eu repito aqui, está disponível para prestar todo o tipo de serviços jurídicos e apoio a título gratuito, não cobrando despesas ou honorários, a todos os cidadãos da Ucrânia e seus familiares ou de países que sejam afetados por esta guerra que consideramos injusta e que careçam de apoio e não tenham condições financeiras para o efeito. Portanto, aqui também a RSA apoia o povo da Ucrânia e todos os nossos colegas que tenham, e amigos e familiares de amigos e concidadãos e cidadãos que tenham problemas devido a esta guerra. Portanto, esta é a nossa posição no mercado, esta é a nossa postura no mercado e, portanto, estamos abertos a ajudar e queremos ajudar. Assim, vamos passar então à dinâmica aberta. Esta antena aberta vai começar com várias perguntas, portanto, perguntas práticas que fomos recebendo e perguntas essas que terão uma resposta direta dos nossos colegas aqui. Se existirem alguns esclarecimentos adicionais que tenham, por favor, façam-no através do chat, do bate-papo, introduzam a vossa pergunta, deixem o vosso e-mail. Se nós não conseguimos responder a todas as perguntas que colocam, uma vez que esta antena aberta terá apenas e só a duração de 60 minutos, uma hora, portanto, para também não vos estar a massacrar muito, nós teremos a oportunidade de responder às vossas perguntas via e-mail e faremos com todo o gosto. Portanto, a primeira pergunta que nós recebemos aqui
é para dirigir à Sara minha alma. E a pergunta é esta, Sara. O que é necessário para que um estrangeiro, neste caso, adquira ou invista uma casa, um imobiliário em Portugal, e quais são os custos e os impostos que podem estar associados a este tipo de investimento, Sara? Por favor. Obrigada, Pedro. Bom, então vamos começar pelo básico, mas estritamente necessário, que é a obtenção de um NIF. Qualquer cidadão estrangeiro que queira adquirir um imóvel ou imóveis em Portugal tem obrigatoriamente de obter um NIF. Se for casado, independentemente do regime de bens de casamento, o cônjuge ou cônjuge também tem que obter um NIF. E aqui há que falar em duas situações diferentes. Nacionais ou residentes na União Europeia, no Espaço Económico Europeu, e nacionais de Estados terceiros. Se estivermos a falar de um cidadão estrangeiro que seja nacional ou residente na União Europeia ou no Espaço Económico Europeu, o processo é muito simples. O NIF é solicitado à Autoridade Tributária e Aduaneira. Antes de Covid podia ser ao balcão, agora preferencialmente é feito online. Portanto, é instruído o pedido de NIF com a cópia certificada do documento de identificação válido, que pode ser o passaporte ou o cartão de identidade do país, ou ainda uma autorização de residência, quando falamos de cidadãos que residem legalmente em um país da União Europeia, mas que sejam oriundos de Estados terceiros. Também é necessário juntar um comprovativo de morada, pode ser uma fatura ou um extrato bancário, e uma procuração, se esse pedido for feito através de procurador, nomeadamente advogados. Quando estamos a falar de um cidadão nacional de Estado terceiro, aí é obrigatório a nomeação de um representante fiscal. O representante fiscal pode ser uma pessoa singular residente em Portugal ou uma pessoa coletiva com sede, e constitui o elo de ligação formal entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o cidadão estrangeiro, sendo responsável por assegurar o cumprimento das obrigações fiscais do cidadão estrangeiro perante a aduaneira. Nesta situação, além dos documentos que eu já referi anteriormente, é necessário, portanto, o pedido é feito online através do Portal das Finanças do representante fiscal, que tem de juntar um documento, uma declaração de aceitação dessa representação e uma declaração em que o cidadão estrangeiro nomeia o representante fiscal, ou então faz tudo num documento e junta para instruir o processo. E é tudo muito simples quando é feito online e demora pouco tempo, uns dias, previsivelmente. Agora com o Covid é um bocado, não conseguimos dar mesmo um tempo. Exatamente. Portanto, a obtenção de NIF é um aspecto fundamental antes de qualquer cidadão estrangeiro decidir ou optar por comprar um imóvel em Portugal. Segunda questão, segundo ponto que eu gostaria de referir, isto é para aqueles cidadãos estrangeiros que querem investir em imobiliário em Portugal, mas que querem também adquirir um Golden Visa. Aí o segundo passo será a abertura de uma conta numa instituição bancária sediada em Portugal. Geralmente os elementos solicitados ou os documentos solicitados pelos bancos são o passaporte, o NIF, que já foi previamente obtido, em princípio, o número fiscal de origem ou equivalente, caso exista, um comprovativo da atividade exercida, que pode ser uma declaração de entidade empregadora ou um recibo de vencimento também, um comprovativo de morada, e depois aquelas informações de estado civil, e-mail, telemóvel. Quando, novamente, estamos perante um investidor estrangeiro que queira adquirir um visto gold, geralmente os bancos solicitam documentos que comprovem que o cidadão dispõe de património ou meios financeiros no montante do investimento que pretende realizar em Portugal, como por exemplo os extratos bancários. Estes
instrumentos que são solicitados resultam um pouco do endurecimento das medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo por parte dos bancos. E bem, respondendo à segunda parte da questão, o cidadão que decida comprar um imóvel em Portugal, seja para estabelecer a sua residência, seja numa ótica de investimento para rentabilizar o imóvel e ter algum retorno, e se for este o caso, eu chamo a atenção para o ponto 3.3 do guia, que fala exatamente sobre esta questão de rentabilizar imóveis, fala do arrendamento de longa duração ou do alojamento e dos regimes fiscais respectivos, está lá elencado no guia. Eu não tenho tempo de referir essa situação, portanto aconselho a leitura. Se tiverem alguma dúvida também podem enviar um e-mail que nós respondemos. O cidadão estrangeiro, neste caso, tem que ter em conta custos e impostos inerentes à aquisição de bens imóveis em Portugal, que devem ser devidamente explicados ao investidor, se quisermos prestar um serviço de excelência, porque o que eu noto é que a maior parte, ou se não todos, os investidores com este perfil não sabem que no momento da aquisição do imóvel têm que pagar impostos e têm que pagar outros custos. No que diz respeito aos impostos que é necessário pagar na data da aquisição do imóvel, temos o IMT, o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, que é um imposto variável. O montante varia de acordo com o valor de aquisição do imóvel ou valor patrimonial tributário, sendo que é sempre considerado o mais alto. A taxa a aplicar, que vai de 1% a 8%. A localização do imóvel e a sua finalidade. E existem mesmo casos em que existe a isenção do pagamento deste imposto, que também estão bem explicados no guia. O segundo imposto a pagar no momento da aquisição do imóvel é o imposto de selo. O valor é calculado à taxa fixa de 0,8% sobre o preço do imóvel. Quanto a outros custos que o cidadão estrangeiro tem de suportar, são os custos notariais. Nós nunca sabemos o valor exato, mas podemos dar sempre um intervalo de valores. E também os emolumentos devidos à conservatória do registro predial pelo registro de propriedade em nome do investidor comprador, que são de 225 euros a 250, conforme for feito online ou ao balcão. Isto são impostos e custos que o investidor tem que ter em conta quando adquire um imóvel em Portugal. E depois, se quiser fazer um brilharete, podemos também informar o investidor estrangeiro que anualmente vai ter que pagar um IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis e que incide sobre o valor patrimonial tributário do imóvel. Acho que, resumida, disse mais ou menos o que o cidadão estrangeiro precisa de saber antes de adquirir um imóvel em Portugal. Ok, Sara, obrigadíssimo. Também o tempo é curto e, portanto, também as dúvidas podem ser todas levantadas ao ler o nosso guia e se houver alguma questão podemos sempre responder por e-mail. Claro que sim. Agora tenho aqui uma pergunta aqui para o colega Luís Freitas, que tem a ver com a questão dos vistos gold. Portanto, a pergunta aqui é muito simples. Quais as modalidades de investimento elegíveis para a obtenção de um visto gold? E depois, em relação a esta mesma pergunta, há uma segunda pergunta que tem a ver com requisitos e procedimentos das concessões e renovações. Luís, o que é que podes-nos aqui explicar sobre esta questão que nos chegou? Obrigado, Luís. Bem, temos um curto espaço de tempo, também não me posso prolongar muito, porque isto efetivamente é um processo moroso e que tem várias etapas, mas começando antes de mais pela fase de investimento, que qualquer estrangeiro que queira vir para Portugal e residir com o Golden Visa, com o comumente chamado Golden Visa, que é a autorização para a atividade de investimento, a autorização de residência para a atividade de investimento, tem neste momento em Portugal 8 modalidades, sendo que a primeira delas, e se calhar a mais simples de todas, é neste momento e depois de todas as transformações pela qual a lei passou agora em 2022, é a transferência de capitais para Portugal no valor de 1,5 milhões de euros.
Há uma segunda, que é a criação de 10 postos de trabalho, que se calhar efetivamente poderá ser aquela que o investidor irá investir menos dinheiro em Portugal, porque baseia-se numa mera criação de 10 postos de trabalho. Depois temos duas modalidades de imobiliário, em que na primeira modalidade de imobiliário temos a compra pura e dura de imóveis. Esta compra de imóveis é no valor de 500. Do outro lado, temos uma outra modalidade, que é a compra de imóveis que irão ser sujeitos à reabilitação urbana. Estes imóveis, por sua vez, têm que ter a sua construção concluída há pelo menos 30 anos, ou então estarem localizados numa zona de reabilitação urbana. Chamar também ainda a atenção que, com a nova alteração da lei, os investimentos em imobiliário para fins de atividade de investimento, para o Golden Visa, estão proibidas no que diz respeito àqueles imóveis que são habitação. Isto em Lisboa, Porto e Algarve maioritariamente. Contudo, é sempre necessário ver caso a caso qual a localização do imóvel e se o próprio imóvel está sujeito a esta medida. De informar ainda que pode haver sempre um desconto de 20% neste ticket mínimo dos 500 mil, como já expliquei, ou dos 350 mil para reabilitação, quando o imóvel esteja numa localização que cumpra estes dois requisitos, que é estejam numa zona de baixa densidade populacional, numa NUTS 3 de baixa densidade populacional e que tenha menos de 100 habitantes por quilómetro quadrado ou um PIB inferior a 75% do PIB médio português. Para também não me alongar muito mais, vou passar um pouco à frente, tendo a sexta modalidade como a transferência de 250 mil euros para o apoio à produção artística e ao património cultural português, que tem que ser feito através do Ministério da Cultura e tem aqui um procedimento especial para este tipo de investimentos. Uma sétima, que é a aquisição, e muito importante, e cada vez com mais crescimento em Portugal, que é a aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou em fundos de capital de risco. Nós temos visto, e pela nossa experiência no mercado, que muitos investidores têm optado por este tipo de investimento, com o ticket mínimo agora de 500 ao invés de 50 mil até dezembro de 2021, e esta tem sido uma das grandes apostas dos investidores estrangeiros. Por fim, a última relaciona-se com as sociedades comerciais, em que o investidor tem um ticket mínimo de 500 mil euros, na qual pode fazer a constituição de uma empresa e, com essa constituição, criar 5 postos de trabalho, sendo estes critérios cumulativos que têm que ser cumpridos para a obtenção do Golden Visa. Ou, por outro lado, pode fazer um aumento de capital numa sociedade portuguesa já existente, desde que mantenha pelo menos 5 postos de trabalho. Pronto, basicamente são estas as modalidades. Os próprios procedimentos. Há muito para falar, eu vou ser breve. A Sara também já falou aqui sobre algumas questões muito importantes, tal como a obtenção do NIF e a abertura da conta bancária. Para o Golden Visa, há que ter noção que todos os fundos que são investidos têm que ter domiciliação em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que haver previamente a abertura de uma conta bancária em Portugal pelo investidor, do qual ele é o único titular, e este investidor, por sua vez, vai usar esse dinheiro na conta bancária portuguesa para usar o próprio investimento. O NIF, como sabem, em Portugal qualquer atividade de investimento não é permitida sem o NIF, seja por razões de impostos, seja por qualquer outra razão, ou a nível de IRS no final do ano é sempre necessário a obtenção de um NIF. Quais são os passos a seguir? Aberta a conta bancária e obtido o NIF, é preciso realizar a atividade de investimento. Realizando a atividade de investimento, as instituições bancárias em Portugal estão obrigadas a passar uma declaração
que demonstra que efetivamente o dinheiro foi recebido em Portugal na conta X do cliente X e que esse dinheiro foi usado para uma das atividades de investimento. Feito isto, é necessário obter todos os outros documentos ao mesmo tempo ou previamente. De notar que todos os documentos estrangeiros que estão previstos na lei que têm que ser obtidos nos outros países, como por exemplo o certificado de registro criminal, um certificado de residência para os reagrupamentos familiares, que também são possíveis efetivamente, as certidões de nascimento, as certidões de casamento, etc. Todos estes documentos emitidos em países estrangeiros têm que ser devidamente legalizados por um posto consular português, ou seja, por uma embaixada ou por um consulado português no país de origem ou de residência do próprio investidor, para serem admitidos em Portugal. Em alternativa, naqueles países que são países membros da Convenção de Haia, pode ser feita a apostilha de Haia para estes documentos serem considerados válidos em Portugal. Sem estas legalizações, não é possível, nem o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou qualquer outro serviço aceitará estes documentos em Portugal. Para aqueles países que não têm a apostilha de Haia, é essencial que estes documentos sejam notarizados e carimbados pelo Ministério da Administração Interna dos Negócios Estrangeiros, o equivalente desses países, a Embaixada Portuguesa reconhecer a assinatura desses funcionários de Estado para fazer valer esses documentos em Portugal. Após a obtenção dos documentos, vem a fase da submissão online. O que é a submissão online? Há um site que é o ari.cef.pt, em que se cria o perfil do investidor e é feita a submissão dos documentos necessários. Após esta submissão, há uma taxa de 533 € que deve ser paga, que é a chamada taxa de análise, pelo investidor. Após este pagamento desta taxa de análise, poderá, obviamente, o investidor fazer o pedido de reagrupamento familiar dos seus familiares que queira reagrupar, nomeadamente filhos, genros, esposa, cônjuge, neste caso, ou pais, entre outros que estão previstos na lei. Após isto, nos últimos tempos tem sido cerca de 2 a 3 meses o tempo de espera para a validação online das candidaturas ao Golden Visa. O representante legal ou o próprio investidor irá receber um e-mail do CEF com uma notificação de deferimento ou de indeferimento solicitando os documentos em falta ou para o suprimento de qualquer deficiência neste processo. Havendo a notificação de deferimento, o passo seguinte é proceder a um agendamento online. A um agendamento que é feito nesse mesmo website, peço desculpa. Este agendamento, nos últimos tempos, devido às contingências provocadas pela pandemia da Covid-19, só uma pequena nota em relação a isto, tem demorado imenso e o CEF tem feito uma política que é uma política de marcação cronológica, ou seja, aqueles que foram aprovados há mais tempo são aqueles que têm prioridade agora a ser atendidos ao balcão do CEF para a submissão final dos documentos de todos aqueles originais em dia perante o CEF e onde é feita a recolha dos dados biométricos. Feita esta submissão dos documentos e este atendimento ao balcão, temos que aguardar pela decisão final do CEF. Uma vez dada a decisão final do CEF, é emitido um título de residência, por agora com 1 ano, não sabemos em relação ao Orçamento de Estado que está para ser aprovado, poderá voltar às regras anteriores de 2020 e 2021, em que o Orçamento de Estado previa 2 anos de validade para o primeiro título de residência. Obtido este título de residência, são obrigados a passar 7 dias por ano em Portugal, os investidores e respectivos familiares, para poderem fazer a renovação do próprio título de residência. 3 meses antes de caducar, pode o investidor solicitar ao CEF o agendamento para fazer a renovação, onde terá que fazer prova destes dias que passou em Portugal para fazer o agendamento. Novamente, é um processo totalmente igual, em que são entregues os documentos necessários, é feita novamente a recolha dos dados biométricos e é emitido um novo título de residência por 2 anos, consoante diz a Lei 23 de 2007,
ou, por outro lado, se vier a ser renovada novamente a medida dos orçamentos de Estado 2020 e 2021 por 3 anos, o que aguardamos, visto que o orçamento de Estado ainda não foi aprovado. E basicamente o processo do Golden Visa é este, muito basicamente mesmo, mas acho que dá para ter uma pequena noção de como se procede. Está excelente e acho que resumiste bem um processo que muitas das vezes aparenta ser mais complexo do que é, mas de facto fizeste uma apresentação muito boa. Bom, agora tenho aqui uma pergunta muito simples para mim, que veio e que diz o seguinte: de que forma é que um cidadão estrangeiro poderá ou não beneficiar do Serviço Nacional de Saúde e até exercer algum tipo de atividade em Portugal? Bom, como eu referia no início, um dos fatores que atrai muitos estrangeiros e muito investidor e muita empresa em Portugal é, de facto, o Sistema Nacional de Saúde, que tem sido gratuito e acessível a todos. E, portanto, está capacitado, é um sistema que está capacitado ainda com alguns problemas, mas está capacitado para prestar serviços de saúde de excelente qualidade. E isto, de facto, é um dos motivos que atrai o investimento em Portugal. E, portanto, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde começa pela obtenção de um número de utente que identifica a pessoa em questão no acesso aos serviços das unidades públicas de cuidado de saúde do nosso SNS. Portanto, um cidadão estrangeiro que tenha autorização de residência ou permanência ou visto de trabalho pode sempre pedir o número de Serviço Nacional de Saúde. Caso não tenha a residência legal ou visto de trabalho, terá sempre que pedir um atestado de residência na sua junta de freguesia que prove que se encontra em Portugal. Mas, em específico e em concreto, imagine-se alguém que tem cidadania estrangeira e que tem autorização de residência ou permanência em Portugal. Que documentos é que ele tem que apresentar no centro de saúde da sua área de residência para ter acesso ao Serviço Nacional? Bom, a começar pela própria da autorização de residência ou de permanência ou do próprio visto de trabalho. Depois tem que apresentar, como a Sara indicou e o Luís, o seu número de identificação fiscal. Mas imaginemos um segundo exemplo, um segundo caso prático. Tem cidadania estrangeira, mas não tem nem autorização de residência, nem visto de trabalho, nem autorização de permanência. Mas vive em Portugal há mais de 90 dias. O que é que ele poderá fazer? Bom, nesse caso, como disse no início, terá que ir à sua junta de freguesia, à junta de freguesia da sua residência, e pedir o atestado de residência, em como se ateste que está em Portugal e que vive em Portugal há mais de 90 dias. De seguida, de apresentar o seu atestado de residência e o NIF, terá que então se dirigir ao centro de saúde para o e com o número do tempo pode ter acesso aos serviços e aos estabelecimentos de Serviço Nacional de Saúde. Terceiro caso prático, ainda um bocadinho mais difícil. Tem cidadania estrangeira, vive em Portugal há menos de 90 dias, mas não tem residência permanente. O que é que ele pode fazer? Pode fazer uma inscrição provisória, devendo contactar a linha da Saúde 24, onde lhe serão dadas todas as indicações para a criação então do número de utente provisório. O pedido do número do utente não é obrigatório, nem toda a gente terá que o ter para os titulares de visto gold, mas é sempre recomendável. O que também é sempre recomendável, e caso as pessoas não queiram ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, é fazer de facto um seguro de saúde numa companhia de seguros devidamente autorizada para fazer um seguro de saúde em Portugal e assim ter acesso a cuidados de saúde. Em relação ao que estávamos a falar na segunda parte da pergunta, a segurança social e o número de segurança social. Bom, aqui também, que queira exercer uma atividade profissional em Portugal tem que ter um número de identificação de segurança social. Quer essa atividade seja por conta de outra, portanto estamos a falar de trabalhador dependente, ou no caso do trabalhador por conta própria, chamado trabalhador independente. Portanto, as instituições portuguesas, nomeadamente a Segurança Social, permite a obtenção de um número de identificação de segurança social na hora. Imaginemos o caso de um trabalhador dependente, neste caso um caso de um trabalhador por conta de outro. O que é que ele tem que fazer? Portanto, ele tem que ter uma relação laboral com uma empresa, uma entidade, no âmbito do contrato de trabalho, terá que ser essa entidade patronal, essa entidade empregadora, que poderá então solicitar a atribuição do número de identificação
da Segurança Social através da plataforma online de Segurança Social direta. Portanto, o que tem que fazer a entidade empregadora é fazer o upload dos documentos e os formulários que estão neste site, na opção de prova, número de Segurança Social na hora. Portanto, isto no caso dos trabalhadores dependentes e dos trabalhadores por conta de outra. Imaginemos o caso de um trabalhador independente, portanto, um trabalhador que não está vinculado a nenhum contrato de trabalho. Neste caso, este é um cidadão estrangeiro, está a trabalhar como trabalhador independente. O que é que ele tem que fazer? Tem que ser ele próprio, através do e-mail da Segurança Social Direta, ISS-pedido, INSS@segurança-social.pt, e nesse e-mail deverá solicitar a atribuição do número e anexar a documentação necessária digitalizada que lhe é pedido. E, portanto, também deverá fazer, no caso de trabalhador independente, a declaração de início de atividade junto da autoridade tributária. Portanto, é também muito simples, através então também do portal Finanças. Bom, em resumo, são estes procedimentos, estas burocracias que têm que ser cumpridas nestas duas fases: a obtenção do número de segurança social e inscrição no Serviço Nacional de Saúde. Bom, passando aqui para mais uma quarta questão, e já estamos a correr um bocadinho contra o tempo, temos uma questão direta que recebemos aqui para a Sara Minhal. Sara, recebemos uma questão que diz, uma pergunta: para além do denominado visto gold, que alternativas existem na lei para que um cidadão possa obter residência legal em Portugal? Porque falamos muito do visto gold, mas há outras formas de obter residência, certo? Sim, existem vários tipos de autorização de residência temporária que resultam da obtenção prévia de uma residência. Estas, chamemos-lhe alternativas, dependem muito da situação concreta e das características do cidadão estrangeiro. Ou seja, contrariamente ao que acontece aos titulares de visto gold, que só têm de seguir os requisitos de cada tipo de investimento, do tipo de investimento que escolheram fazer, e fazer um investimento pelo valor mínimo, e são titulares de um visto gold. Aqui temos que primeiro perceber se o cidadão em causa é elegível para um determinado tipo de visto de residência. Por exemplo, o guia, o nosso guia, fala de 3 tipos de vistos, que poderão ser, de certa forma, uma chamada alternativa interessante aos vistos gold, caso o cidadão estrangeiro preencha as condições e os requisitos de elegibilidade. Por exemplo, o visto D2, que se encontra muito bem explicado no guia, é um visto de residência para o exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores e Startup Visa. O visto D3, que é um visto de residência para atividades altamente qualificadas, que abrange estudantes do ensino superior ao nível do doutoramento ou investigadores que colaborem num centro de investigação reconhecido pelo Ministério da Educação e Ciência, ou centros de ensino superior, por exemplo. E enquadra-se também neste visto D3, no âmbito deste visto, o Tech Visa, que tem como objetivo garantir que os quadros altamente qualificados fora da União Europeia possam aceder a empregos criados pelas empresas portuguesas de forma mais simplificada. Finalmente, nós também falamos no nosso guia do visto D7, que acho que está a ganhar cada vez mais popularidade, cada vez mais pessoas procuram obter este visto. Porquê? Porque é um visto de residência. Pelo menos aqui no Algarve tem acontecido assim um pouco de um boom. É um visto de residência para reformados ou pessoas que vivem de rendimentos próprios regulares. Rendimentos que podem ser rendimentos de bens móveis ou imóveis, de aplicações financeiras e não só. O que interessa é conseguir provar, para lhe ser atribuído este visto, que o cidadão regularmente um rendimento. Cada tipo de visto, destes que eu acabei de mencionar, existem outros, claro, existem outros, existe o visto de trabalho, o visto de estudo, o visto de voluntariado, mas nós só incidimos sobre estes 3 porque achamos que são talvez os que possam vir a ser mais solicitados. Cada tipo de visto tem requisitos próprios e documentação específica.
conforme podem verificar pela leitura do guia, mas em termos gerais, e isto é transversal a todos os vistos que eu mencionei, o que é e qual é o procedimento? Em primeiro lugar, é preciso perceber que o visto D2, D3, D7 não é per si uma autorização de residência. É a primeira fase daquilo que vai culminar numa autorização de residência temporária em Portugal. E é feito em duas fases distintas. A primeira fase, que é o pedido de visto, que é feito junto do posto consular ou da Embaixada de Portugal, de origem ou da área de residência do cidadão estrangeiro. Também pode ser efetuado através de uma entidade que se chama VFS Global, que é uma entidade que opera já em muitos países internacionalmente e que ajuda a Embaixada de Portugal neste tipo de serviços, a atribuição de vistos. Portanto, o cidadão estrangeiro faz uma marcação de agendamento presencial nessa secção consular, onde irá submeter a sua candidatura através da apresentação do formulário próprio para o tipo de visto, juntamente com a documentação geral. A documentação geral, o guia elenca a documentação geral transversal a todos os tipos de visto, e também tem que apresentar o cidadão a documentação específica exigida para aquele tipo de visto que ele pretende obter. Relativamente à documentação geral, eu não vou mencionar toda a porque já não temos muito tempo, mas eu chamo a atenção para é necessário fazer prova de alojamento. E como é que é feita essa prova de alojamento em Portugal? É através da apresentação de um contrato de arrendamento pelo menos 12 meses, okay? Nunca inferior a 12 meses, ou através da prova de que efetivamente o cidadão é proprietário de um imóvel em Portugal. E também chama a atenção para a prova dos meios de subsistência. Existe um valor anual mínimo que é considerado para lhe ser atribuído um visto de residência, que é calculado, portanto, sobre o salário mínimo nacional. Com a aprovação do Orçamento de Estado, o salário mínimo este ano será de 705 euros, multiplicando por 12 meses, que vai dar 8.500 euros. É esse o valor mínimo que o requerente de um visto de residência tem de conseguir provar que detém e que vai poder receber em Portugal quando da sua residência cá. Caso exista reagrupamento familiar de familiares, o requerente tem que assegurar 50% deste valor por cada familiar. Neste momento é 50% por cada, de ser menor, ser um filho, de ser cônjuge, é este o valor mínimo. O processo é analisado, entretanto é aprovado, o visto é emitido e colocado no passaporte do requerente. O visto tem a duração de 4 meses e permite 2 entradas em Portugal. E agora passamos para a segunda fase. A segunda fase deste processo, que é a obtenção de autorização de residência temporária propriamente dita. Porquê? Porque durante a validade do visto, o requerente tem de Portugal fazer uma marcação junto do SER e solicitar, sim, presencialmente ao balcão, uma autorização de residência temporária, como submetendo a documentação exigida novamente, vão ser também tirados os dados biométricos e, finalmente, se estiver tudo de acordo com a lei, será emitida um título de residência temporária. Assim, muito rapidamente, esta é o resumo de como se processa uma autorização de residência temporária através da obtenção de um visto de residência que foi feito previamente. Assim, muito, muito resumidamente, porque já estamos com falta de tempo. Quais são as vantagens dos titulares da autorização de residência temporária ao abrigo de um visto de residência? As mesmas vantagens que um titular de visto Gold Cosa. Pode viajar, circular livremente pela União Europeia e pelo espaço Schengen, não necessita de um visto especial para esse efeito. Residir, trabalhar ou até estudar em Portugal, tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, ao direito e aos tribunais como se um cidadão português tratasse,
Os familiares também podem requerer o reagrupamento familiar, tem benefícios fiscais, como por exemplo o regime favorável dos residentes não habituais. No final de 5 anos pode optar pela autorização de residência permanente ou pela nacionalidade portuguesa por naturalização, caso reúna os requisitos e se verifiquem os requisitos exigidos pelas respectivas legislações em vigor. Por fim, e agora mesmo a terminar, os custos e as taxas do SEV são muito mais baixas quando comparados com um visto Gold. Por outro lado, também não é necessário fazer qualquer tipo de investimento. Será uma autorização de residência muito mais barata face a um visto Gold. Mas, de facto, estas autorizações de residência obrigam os titulares a residir efetivamente em Portugal, a maior parte do tempo, sob pena de lhe ser cancelada a autorização de residência. E isto é uma questão muito importante e é um ponto de diferença muito importante quando alguém opta por vir residir, por pedir uma autorização de residência temporária. É tudo, Pedro. Obrigado, Sara, obrigadíssimo. Ainda bem que tocaste na questão dos residentes não... porque temos aqui uma pergunta que também recebemos, que eu vou colocar aqui ao Luís, que tem a ver, de facto, com o regime fiscal dos residentes não habituais e quais os respectivos requisitos e condições de elegibilidade, Luís. O que é que me podes explicar aqui à nossa plateia sobre esta questão? Bem, mais uma questão de hora e meia que temos pouco tempo para responder. Exatamente. Portanto, ainda bem que falaste nisso, Sara, ainda bem que estamos a falar sobre esta questão, porque o residente não habitual é um benefício fiscal que foi criado para fomentar e para tentar trazer investimento estrangeiro e também, de certo modo, pessoas com profissões de elevado valor acrescentado. Aliás, sendo a principal razão para a criação deste regime. Em que é que este regime se baseia? Este regime é um regime que dá certos benefícios fiscais a quem se enquadra nas respectivas condições. Nos termos do artigo 16 do Código do IRS, mais especificamente no número 8, considera-se os residentes não habituais aquelas pessoas que, residentes fiscais em Portugal, não o tenham sido nos últimos 5 anos. O que é que isto quer dizer? Independentemente de ser cidadão português, ter dupla, tripla nacionalidade ou de ser estrangeiro sem nacionalidade portuguesa, se não foi residente fiscal nos últimos 5 anos em Portugal, pode beneficiar deste regime. E pode beneficiar durante 10 anos deste mesmo regime, sendo que há 2 requisitos básicos. Um, que foi o que já falámos, e o segundo, que é ter a residência fiscal em Portugal. Como é que uma pessoa se pode tornar residente fiscal em Portugal? Há 2 critérios que são os mais importantes e 2 outros que já passo a explicar. Sendo os 2 mais importantes, que até pode, e muitas vezes acontece, que a autoridade tributária, passados 183 dias de residência em Portugal, sendo que são contabilizados como dias de residência em Portugal, uma noite, ou seja, passar de um dia para outro, fazer uma dormida em Portugal, passados 183 dias, é considerado e pode ser considerado oficiosamente pela autoridade tributária aduaneira como residente fiscal em Portugal. Estes dias não interessa se são seguidos ou se são interpolados, são 183 dias em território português. Ou, por outro lado, quando disponham de uma habitação em que faça prova de que irão habitar permanentemente em Portugal, ou seja, quando detêm um imóvel, quando são proprietários do imóvel, ou têm um contrato de arrendamento ou qualquer tipo de direito real de gozo sobre esse mesmo imóvel, que os permita fazer prova que vão ter uma residência permanente em Portugal. Há os outros 2 critérios que eu falei há pouco, que são os tripulantes de navios ou aeronaves portuguesas, de bandeira portuguesa, ou aqueles cargos como embaixadores, cônsules, etc., que exercem funções ao Estado português fora do nosso Estado.
Pronto, também dar aqui uma nota de que o sujeito passivo que seja residente fiscal em Portugal e obtenha de usufruir do estatuto de residente não habitual, mesmo que não o faça em alguns desses 10 anos, pode usufruir do remanescente. Isto é, eu em 2022 faço-me residente não habitual em Portugal, 2023, 2024 não usufruo, porque não tenho qualquer tipo de rendimentos em Portugal, e posso usar o remanescente até 2032 desse estatuto. Agora, como é que isto se procede? Já falámos, tem que se fazer residente fiscal em Portugal, tem que se declarar residente fiscal em Portugal e as finanças assim o reconhecerem. Até 31 de março do ano seguinte em que se tornou residente fiscal em Portugal, tem que ir ao portal das finanças e fazer o pedido que depois irá ser validado e reconhecido, se cumpridos todos os requisitos, pela autoridade tributária aduaneira. Quais são os tipos de benefícios que o residente não habitual, o estatuto do residente não habitual, traz a quem tem o direito de usufruir deste benefício fiscal? Temos que, em primeiro lugar, paralelas. Uma que é quando há fonte de rendimentos em Portugal e outra que é quando a fonte de rendimentos dessas pessoas é no estrangeiro. Daqui também o que a Sara te falou, de os residentes temporários ou permanentes em Portugal poderem usufruir deste tipo de estatuto e poderem beneficiar dele, porque podem ter, podem ter as suas fontes de rendimentos no estrangeiro, mas beneficiar em Portugal. Um pequeno enquadramento para os trabalhadores dependentes e independentes. Quando haja uma atividade de elevado valor acrescentado, como é, por exemplo, os médicos, os agricultores e até mesmo os calceteiros, há uma lista mesmo disponibilizada para o efeito, estes têm uma retenção na fonte com uma taxa liberatória de 20%. Às outras atividades é feita a retenção, é feita a taxa liberatória de 48% ou mais uma taxa de solidariedade de 5% caso ultrapassem os 80 mil euros anuais de rendimentos. Em relação aos rendimentos de capitais, aos incrementos patrimoniais e aos rendimentos prediais, há aqui uma taxa liberatória, por sua vez, de 28%. Para os rendimentos e pensões, voltamos à mesma regra de quando são outras atividades, que é a aplicação das taxas da tabela geral, até 48%, mais a taxa de 5% de solidariedade quando ultrapassados os 80 mil euros. Todas estas situações aplicáveis quando as fontes de rendimentos são em Portugal. Relativamente às fontes de rendimento estrangeiras, ou seja, obtidas no estrangeiro, quem beneficia do estatuto de residente não habitual pode estar isento de qualquer tipo de taxas em Portugal quando essas fontes provenham de trabalho dependente ou independente, de rendimentos de capitais, incrementos patrimoniais e rendimentos prediais, sendo apenas quando cumpridos os critérios, tributados à taxa de 10% no que concerne com os rendimentos de pensões. De dar só uma pequena nota também, que há uma taxa superior para aquelas pessoas que são residentes ou que eram residentes em paraísos fiscais, sendo as taxas anteriormente faladas de 28% incrementadas para 35%. Basicamente é isto, dá uma série de vantagens o estatuto do residente não habitual e tem por mero e principal objetivo trazer pessoas com atividades de valor acrescentado, elevado valor acrescentado e também investimento estrangeiro para o país. Acho que é isto. Excelente, Luís. Não, foi bom, foi muito boa a apresentação. Eu agora aqui em 5 minutos, muito rápido, tenho uma última pergunta e portanto já estamos a ultrapassar o tempo dos 60 minutos que tínhamos colocados para esta antena aberta. Portanto, vou fazer aqui a minha última pergunta que recebemos e que tem a ver de facto com a criação e constituição de empresas. Portanto, procedimentos é que um cidadão, imaginemos, tem de adotar para criar uma empresa, um cidadão estrangeiro que pretende
constituir uma empresa, portanto, ou abrir uma sucursal de uma empresa em Portugal. Portanto, o cidadão que pretenda abrir ou criar, neste caso, uma nova empresa ou abrir uma sucursal, tem uma forma muito simples de o fazer em Portugal. Atualmente é muito simples, temos os chamados serviços empresa na hora e sucursal na hora. Portanto, são dois serviços muito simples que são disponibilizados em balcões especializados e existentes em praticamente todo o território nacional. Portanto, para criar o serviço, a empresa com o serviço de empresa na hora, é preciso de facto aprovar e escolher uma firma da lista, portanto um nome da lista que está pré-aprovada na internet ou na lista que está pré-aprovada no balcão empresa na hora, apresentar o certificado também de admissibilidade, se não escolher nenhum destes nomes, portanto um certificado de admissibilidade do nome que tenha sido aprovado pelo RNPC, chamado Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Depois também poderá, nesta empresa na hora, escolher um dos modelos de pactos ou os chamados estatutos pré-aprovados, depois indicar um técnico oficial de contas que possa constar da bolsa de toques de técnicos oficiais de contas ou entregar a declaração de início de atividade em qualquer serviço de finanças, portanto até 15 dias depois. Portanto, o toque vai ser fundamental nestes passos mais burocráticos e mais de contabilidade, e que os sócios, de facto, os sócios desta empresa em concreto, tenham depositado o valor do capital social numa instituição bancária ou declarem que esse valor será depositado em dinheiro ou entregue nos cofres da empresa. Portanto, se, em concreto, os sócios da sociedade forem, por exemplo, pessoas coletivas, que documentos é que eles vão precisar? Portanto, terão que apresentar os documentos de identificação, nomeadamente o cartão do cidadão, o bilhete de identidade, passaporte e autorização de residência. Têm que indicar os seus números fiscais, portanto o número fiscal é fundamental em quase todos estes passos, e assim estarão preparados para ser sócios destas empresas. Por outro lado, se os sócios forem entidades coletivas, o que é preciso apresentar? Portanto, terão que apresentar as próprias das sociedades comerciais que serão sócias desta sociedade a constituir o cartão de identificação de pessoa coletiva ou o código de acesso ao cartão eletrónico, a ata a deliberar da sua Assembleia Geral, a deliberar a Constituição e atribuir aos representantes legais o poder para criar, neste caso a empresa. Depois, os documentos de identificação dos representantes legais da empresa que se quer criar, o cartão do cidadão, o bilhete de identidade, etc., o passaporte, ou o documento de Constituição, ou o pacto social, neste caso atualizado, dessas entidades coletivas que vão ser sócios. Portanto, todos os sócios da empresa a constituir na hora terão que estar presentes na altura do pedido, da criação da entidade, ou então poderão estar presentes através da procuração, e neste caso, se forem sócios que serão empresas, portanto, através destes documentos que eu acabei de referir. Depois, no balcão do Empresa na Hora, é apresentado o Pacto da Sociedade, que já está pré-aprovado, ou um que também é novo, o registro comercial, e depois o cidadão, após estes passos todos, recebe logo o Pacto Social, o Código de Acesso à Certidão Permanente Comercial, o Código de Acesso ao Cartão de Empresa, o Cartão de Pessoa Coletiva e o número da Segurança Social dessa empresa. Portanto, este balcão de Empresa na Hora faz praticamente tudo, portanto, constitui a sociedade e trata destas burocracias e desta documentação toda. Posteriormente, os sócios deverão depositar o capital social numa conta bancária aberta até 5 dias depois do registro comercial. E, em alternativa, podem entregar o capital nos cofres da sociedade até ao primeiro exercício económico, nomeadamente até ao final do primeiro ano. O custo desta operação é um custo muito, muito baixo, estamos a falar de um custo que anda à volta dos 360 euros, e depois podem ser acrescidos a outros custos, nomeadamente se for pedido uma marca, com uma classe de produtos ou serviços, e, portanto, terão custos associados. No caso da sucursal na hora, o respectivo custo de base também é baixo, e os documentos também exigidos também são documentos muito simples. Teremos a falar sempre dos documentos de identificação da empresa interessada, portanto, do interessado. Teremos de estar a falar também dos documentos comprovativos da sua legitimidade, por exemplo, da qualidade em que aparecem para constituir a sucursal na hora. Podemos estar também a pedir o documento comprovativo da existência jurídica da sociedade que cria a representação permanente, o texto completo e atualizado do Pacto Social, neste caso dos estatutos da entidade que cria a representação permanente, portanto, estou a falar da casa da sociedade que vai ter a sucursal em Portugal. Portanto, teremos também a apresentar uma deliberação social ou deliberações sociais que aprova a criação da representação permanente e a designação do respectivo, ou respectivos
representantes. Para além disso, também tem que apresentar o número de identificação fiscal da representação permanente. Peço desculpa. Bom, para além disto, para além desta documentação, e como o Luís também já referiu acerca dos documentos que sejam apresentados em língua estrangeira, portanto, todos os documentos que serão apresentados em língua estrangeira têm que apresentar a tradução correspondente, com exceção de que se estiverem em língua inglesa, francesa ou espanhola e o funcionário dominar essa língua. Depois, por fim, a nível do número de identificação coletiva de uma empresa estrangeira, será sempre necessário fazer o respectivo pedido através do formulário chamado modelo 2 do RNPC e instruir os documentos exigíveis consoante a natureza e o tipo de entidade estrangeira que estaremos a falar. Sendo igualmente possível realizá-lo outra vez online, também é uma das funções que se pode usar no portal iportugal.gov.pt. E está sujeito sempre ao pagamento de elementos no valor de aproximadamente 50 euros. Bom, estes passos estão devidamente detalhados, e tudo isto que discutimos hoje está tudo devidamente detalhado no guia, no chat, no bate-papo. Terminamos por aqui esta antena aberta. Não sei se a Sara pretende acrescentar mais alguma coisa àquilo que já explicou durante estes 60 minutos. Sara? Não temos assim muito tempo, não nos resta assim muito mais tempo, mas estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas relativamente ao guia ou relativamente a esta sessão da antena aberta. Creio que o nosso contacto de e-mail vai ser disponibilizado, não é, Pedro? Sim, na última página do guia, que está a ser no chat, tem os contactos de e-mail de todos e, portanto, alguma questão, também podem deixar os mails no bate-papo, na caixa de chat, e nós poderemos sempre responder às perguntas que tenham colocado. Luís, mais alguma questão? Não, só a título de curiosidade, há pouco esqueci-me de dizer, se quiserem no site do CEF, por exemplo, há umas estatísticas que se pode ver muito bem a evolução nos últimos anos de quais as atividades de investimento que têm tido mais atenção. E por muito curioso que pareça, relativamente ao ano passado, como eu dizia anteriormente, houve uma grande evolução dos fundos de capital de risco e pode-se ver isso através dessas mesmas estatísticas. Eu trouxe aqui algumas, mas não temos tempo para tal. Mais uma vez, reforço que estaremos disponíveis via e-mail para tirar qualquer dúvida e aqui estaremos para vos responder. Ok, então, muito obrigado, Luís, muito obrigado, Sara, obrigado pela vossa presença e até breve. Obrigado.